Antes de começar, inclusive, eu vou dar uma pergunta muito honesta. Muito honesta. Ih, rapaz. Por que você gosta de Saul? Por que eu gosto de Saul? Por que você gosta de Saul? Então, eu comecei a gostar de Saul por como todo otaku começa a gostar de um anime ruim. Pela ideia. Tipo, pelo conceito inicial da obra. Porque por trás de todo gosto ruim, existe um conceito legal. E o Saul é um conceito da hora. Eu vim de Dot Hack, eu vim de... O que era antes da época de Saul? Era só Dot Hack que tinha? Não sei. Eu acho que era só Dot Hack, mas eu vi vários Dot Hacks e eu gostava muito do conceito do MMO RPG com anime, sabe? Você mesclar as duas ideias e contar uma experiência de uma narrativa de aventura de fantasia num mundo de fantasia sem necessariamente ser de fantasia. Então uma fantasia virtual, vamos dizer assim, com a pegada de jogo, de RPG clássico. E eu sempre gostei dessa ideia. Aí veio o Saul e trouxe essa ideia e deu o downgrade do power level, de, pô, aqui a gente não vai ter magia, aqui vai ser tudo na base da porrada. Você fala, é um conceito legal, de você enfrentar um mundo de fantasia apenas com espadas, ou armas de lâmina e armas de curto alcance. É um conceito inicialmente interessantíssimo. E o primeiro episódio, o começo da história me cativou bastante, e foi dali pra frente. Assim como algumas outras obras na época que eu não me colocava pra analisá-las, né? Antes de criar o canal, eu realmente tive muitos animes que eu me comprou pela ideia. Tinha coisas ali que eu conseguia fazer concessões e, sabe? Saul foi uma dessas coisas. Era muito foda na época. Então, Saul na época era realmente chamativo. Era realmente chamativo. Assim como, por exemplo, o ReZero foi na época dele, extremamente chamativo. Então, dependendo da época, dependendo do contexto do momento, uma obra realmente ganha uma força absurda. O Death Note, por exemplo. Death Note, puta vida! Saiu com o pé na porta. Hoje em dia, provavelmente ele não teria tanta força, sabe? Então, tudo depende de um contexto também, de quando o anime foi lançado, foi visto e tudo mais. E Saul, felizmente ou felizmente, na época, me agradou bastante. Ou pelo menos parte dele, porque até naquela época eu não aguentava o Alfenheim. Eu falei, meu Deus do céu, que não dava. Você não aguentava? Eu não aguentava o Alfenheim, eu não aguentava. Esse é um arco que merece 0. Aí vem a segunda parte do War from the World. Não. Vem a Alicization ponto e já me fala, eu acho que você tá me devendo nota. Não, o WoW é muito pior, cara. Eu já acho a Alicization... O começo de Alicization é um chute no saco. Ou uma guarda-chuvada no joelho, né? É porque qual é o negócio? Agora que eu estou assistindo o Saul de fato, devidamente, eu tô começando a reconectar alguns contextos e eu penso, mas caralho, isso não faz sentido! Ou isso parte de uma premissa extremamente imbecil! Sim! Não, as explicações sobre o porquê de Sword Art Online são uma coisa assombrosa. Assombroso. Tanto que toda vez que eu olhava, eu falei, peraí, não tá conectando as ideias. As coisas não funcionam. Nossa, aí tipo, concessões, a maldita palavra de concessão. Porque Você tem noção que Alfheim é literalmente um arco filler? Sim. Só que ele é canônico por algum motivo. Ele é filler canônico pra ser o arco de construir a waifu do arco. Tipo, assim como a gente viu, por exemplo, em Damati essa última temporada. É literalmente um arco inteiro pra construir a elfa. Literalmente, Elfenheim também é isso. A elfa, irmã. E depois disso, nunca mais aparece. A Suzuha é completamente inútil. É Suzuha mesmo o nome dela, né? Suguha, olha, quase. Cara, ela é um personagem completamente inútil. Não é inútil, Tandra. Ela é... Eu não entendo por...
Eu não entendo porque eu estou vendo a história dela. Uhum. Cara, tem um momento onde eles estão indo pra porra da árvore que eles falam, não, mas peraí, tem que parar aqui. Porque tem um caso da lore do jogo onde as raças estão brigando e eu, pra quê? Pra quê? Não. Qual que é relevante? O que tem a ver com quando você construiu isso, mano? Aquele arco é indigesto, cara. E esse tem duas cenas de estupro. Tem. E eu acho que pra mim a mais impactante foi a das lesmas. É verdade, no servidor. Não, você não lembra dessa cena. Mas eu lembro. Não. Você não lembra o pretexto pra essa cena. Porque aquilo é maravilhoso. Chega aqui, Kirito Tsuga no hospital, vê a Asuna batatinha ali. Aí o Kirito fala, pô, Asuna, essa é minha irmã, essa é a Asuna. A Tsuga olha e fala, pô, prazer em te conhecer, Asuna. E imediatamente corte pra ela sendo segurada por tentáculos de lesma. Meu Deus. É imediato. Essa é a expressão que você deve ter da Asuna. Ela é estuprada por um tentáculo de lesma. Ai, o Kikuoka é forte, mano. O Kikuoka nem aparece ser estuprado. O Kikuoka é a personificação do autor, do Kawahara. Não, mas... Ele não é o Kirito, ele é o Kawahara. O Kikuoka. Eu só vi o primeiro episódio do segundo, quando ele aparece... Eu tenho todos os problemas do mundo com o Saul. Eu não acho aquele casal verossímil, mas nem por um caralho. Coisa mais sinquímica da história da humanidade. O Kikuoka chamando pra passar caso de assassinato no meio do barzinho. Com a Zé do lado. Calma. 16 anos porque ele joga. GGO, Kikuoka brilha. Em GGO, Kikuoka brilha. Não, em um episódio ele já brilhou, Renan. Ele chegou e falou, não, agora você vai... você não é que você vai. Se eu tô te passando aqui que o Death Gun é foda, não sei o que e tal. Ah, por quê? Não, porque você é o sobrevivente só. E daí, velho? E daí? Eu já acho muito estúpido, inclusive, eles usarem o Aula como um pretexto pra eles voltarem a jogar, porque eu penso, mano, o Kirito se fudeu pra caralho no jogo. Saiu com trauma, saiu fudido. Uhum. A Suga viu o irmão fudido por 2 anos. A Asuna foi molestada 2 vezes, ou, se não mais, que a gente não viu em todo esse negócio de jogo. E os filhos da puta continuam jogando. Caralho, velho. E o Cir, brilhante, que olharia e fala, pô, a pessoa traumatizada vai voltar a jogar, porque jogar é muito foda. E o Kayaba não foi nada errado, obviamente. Pô, cara, você tá me dando mais vontade ainda de voltar aos resumão de Saul, cara. Eu comecei a do GGO. O resumão do arco do Halo teria muito o que falar. Não existe. Não, existe sim. Pois o Oberon, o Dio, o cara que molesta a Asuna mais de uma vez, provavelmente molestou enquanto eu tava inconsciente também, na vida real, está lá com o pretexto governamental de salvar as pessoas que tiveram a consciência presa em Saul. Aí ele usa isso como um pretexto pra criar uma ordem de manipulação mental e emocional e pra abusar da Asuna. De fato. Cara, esse arco é uma das coisas... E até a direção é ruim. Tem um momento onde a Sugura tá brigando com o Kirito por um motivo idiota, e aí ela larga a espada, se joga nos braços do Kirito e ficam rodando, e eles não param de rodar. Não. Aí pra quebrar ainda mais o clima, a espada do Kirito cai como se fosse um papel machê. Deixa eu pegar a cena que o meu amigo clipou essa porra. Cadê? Bom. Não, porque a gente clipou, porque a gente viu essa cena, eu juro, um amigo meu caiu da cadeira, o outro começou a dar risada, eu pausei e falei, o que tá acontecendo? Cadê? É forte. É muito forte, cara. Não é que é forte, entendeu? É inesperado. É inesperado. Ó, aqui, é só 2 segundinhos. Mas é lindo. Puta quebra com essa porra, essa espada. Não, cara, essa temporada é problemática, cara. Porque o Rafa está vendo só... Então, vamos voltar a 2020, 2021, não lembro agora. É lindo, cara. Foda-se, você tá falando... Não, já é um momento cringe pra caralho deles rodando. A espada roda junto. 2020, 2021, terminamos Alicization
onde eu paguei a pior promessa que eu já fiz na minha vida. De novo? Que é... Não. Essa é a pior promessa que eu já fiz em toda a minha vida, Renan. Entendi. 2018, que a gente se olhou e falou, Thunder, você vai viver de olho, eu vou ver Saul. Bora. Entendi. Nunca me arrependi tanto. Aí a gente terminou esse deixa, eu falei, cara, não é possível. Tem que ter alguma coisa nessa merda dessa série. Aí eu cheguei pros meus amigos que já viram Saul. Um deles até gosta, o outro viu 6 vezes pra odiar. Aí a gente chegou e falou, vamos ver desde início. Aí a gente pegou, viu Incrage. Eu não achei Incrage bom, mas eu pelo menos... É aquilo, eu vejo ideias. É o famoso, de boa ideia e inferno tá cheio. Mas tem ideia. Eu comecei a gostar de Saul justamente por isso. Eu achava as ideias fantásticas, cara. Mas... Fantástica é uma palavra muito forte, mas eu vejo ideias. Pra época era. Existe uma conversa. Principalmente, como você falou, esse negócio quando a série saiu, porque a série pegou o melhor momento pra passar alguma coisa de RPG. Sim. Por isso que eu falei, foi na época, cara. Hoje em dia eu estaria jogando Saul na parede, batendo nele, de mão aberta. Seria meu novo Tateno Yusha. Mas aí que tá. Eu vi, esse arco aconteceu. Aí a gente começou a ver Offline. A gente viu acho que uns 3 episódios e falou, mano, depois a gente vê. É chato. Não. Passou-se 2 anos. A gente chegou e falou, tô sem nada pra fazer, vamos só continuar vendo só? Vambora. A gente terminou a primeira temporada esse domingo, eu falei, meu Deus, cara. Meu Deus. Sabe o que não é ter nada pra comentar de bom? Sim. Até a trilha sonora eu fico puto, porque eles repetem a trilha do Kirito 2 vezes por episódio. Aí a música que de fato é boa, é épica, chega um momento que fala, não aguento mais ouvir essa merda, velho. Cara, aquela temporada é problemática. O Kirito dando Giga Drill Break. O Kirito dando Giga Drill Break é engraçado. Porque eles fazem todo o momento hype, não, que todo se juntou por você, Kirito, o moleque se explodiu, a outra abriu o oco nos anjos, aí o Kirito... Giga abriu! E faz tudo o que eles fizeram. Ou seja, eu penso, mano, era só cortar tudo isso e só fazer o de pau duro voando. Era. Cara, é lindo. Mano, o Kikuoka... Cara, a gaiola da Asuna tem um painel de controle onde o cara tem que acessar por dentro pra sair. Eu fiquei, por quê? Tem. É verdade, É mágico. O Kikuoka não aparece nessa temporada, tá? Ela só aparece na segunda. O Kikuoka é o pseudônimo do Kawahara. Não, mas é independente, sabe? Ele não aparece nessa temporada. Inclusive, o que eu já vi na segunda temporada já eu de ele. Mas... Não, o Kawahara é um cara, assim, problemático, mano. Ele é um autor que você fala, mano, por que tu deu certo, mano? Mas Alfheim tem um detalhe. Tem um detalhe aí que é cara de pau, que é ele sofreu do mesmo elemento de 8-6. Porque 8-6 teve a primeira temporada que adaptou o livro, que era a história explícita do que a autora queria fazer, terminou ali a primeira temporada, não tinha gancho. Aí eles falam, mas a gente gostou da ideia, você ganhou muito prêmio, vai adaptar isso numa nova serializada. Saul me parece que é a mesma coisa. Me parece que o Kawahara só teve a ideia de J-Crad, e aí ele, mas vamos continuar aqui, o que eu faço? Eu tenho que trazer elementos, tenho que trazer lore. Aí ele traz a merda do halo. É verdade. Tanto que eu sinto que se eu corto tudo isso aqui, a mesma coisa de 8 meses, se eu cortar, 8 dos 11 episódios da segunda, eu não perco nada. Não, o Alfheim, se você cortar inteiro, você não perde nada. Você sair de Aincrad pra GGO, você não perde nada. Você só introduz a Suga, falar em sexteirado e é isso, mano. Que também não serve pra nada. Também não serve pra nada, mas se cara, você ela não serve. Mas ela não serve pra nenhum, vai. Ela aparece em WO1 e foda-se. Até aí, eu vou combinar. O que a porra da Ari serve? O que a porra da menina com o dragãozinho serve? Ah, não! Vamos combinar, porra! Ai, a Ferreira! A Ferreira, a menina com o Pet. Mas o Clay e o Agri eu perdoo porque eles são legais, mas o... Não, o Clay é um cara sofrido, é um cara sofrido. Então, isso não serve pra nada, pô. Ele não serve pra nada. Inclusive, o gado da Sugura que explodiu, que inclusive tem a voz do nosso querido Pinto, Bahiruma, ele também tá ali. Não, eu sou. Nossa, ele não serve pra nada. Não, ele serve pra uma coisa. Ele se explodiu ali do nada. Porque era um momento importante pra explodir, o Kirito não aproveita. Aí chega todo mundo, faz exatamente a mesma coisa que ele, só que sem explodir. E aí o Kirito, foda-se que vocês estão fazendo isso, eu vou criar o meu próprio buraco.
E aí o Kirito usa a espada dele, pega na da Sugura e vai. Então, cara, é bizarro. É um arco bizarro, cara. É feio. Até as partes da produção é ruim. A primeira luta do Kirito contra os anjos é da hora. Mas é da hora porque ele tá apanhando. Aí quando chega no momento onde ele tá fazendo alguma coisa, cena estática, reutilização de cena. Eu acho que repetem a cena do dragão tacando fogo e os anjos olhando com cara de putaço umas 4 vezes na mesma luta. Eu falo, meu Deus, o cara é muito feio. Aí depois tem a cena que é praticamente uma homenagem à cena de Berserk do Estupro da Casca, é lindo. Ah, não! O Roberto falando que chamou até o especialista pra manter o cheiro verdadeiro da Asuna no jogo. Eu falei, mano, meu Deus do céu, cara! Sim! É lindo! Sim, sim. É cinema! O Kawagod é forte escrevendo vilão, cara. Kawahara, mano, esse homem. O Kawahara é um problema, mano. Puta que pariu. Ele é o otaquinho que faz fanfic do seu anime trevoso, maneiro, e ele leva a sério aquilo, e você olha e você fala, mano, isso daqui é péssimo. Ele fazendo homenagem a Berserk, né? Que é um bagulho bizarro, porque essa cena de Berserk, eu sei que ela já é muito polêmica. Mesmo que ela seja bem escrita pra um lado, ela tem problemas de outro. Sim. E aí, tipo, chega ele e fala, pô, mas como eu vou resolver esse problema? Simples. Não vai ter problema de um lado bom e outro ruim. Os dois vão ser uma bosta. Porque daí o Kirito ele tá lá com a espada no peito, ele, ai meu Deus, eu vou te pegar, não sei o que. Aí chega o fantasma. O fantasma do Kayaba! O fantasma do Kayaba! Levanta ele e fala, mano, acorda, você tá com a minha conta. Cara, o Kayaba é uma das síndromes de Estocolmo mais poderosas que eu já vi na minha vida. Cara, como que você relativiza um genocida como o Kayaba? É incrível. Não, mas aí eu defendo o Kirito. Porque ele deu a melhor forma de argumentar pra que isso passasse batido de certa forma. Que é ele olha pro Oberon que queria só se achava foda, tava com as contas, permissão e nos caralho, querendo comer Asuna. Aí chega o Kirito com a conta do Kayaba. Aquele homem tinha muito mais ambição que você. Ele era um genocida maior do que você. Ah, morra! Faz sentido. Não, ele tinha um objetivo maior. Matar todo mundo. Ele era um Eren melhor que você e morre. Não, esse cara não é nem Eren. É tipo, se você pega o Eren pra competir pro Kiaru, mano. Não tem competição, sabe? Caralho, peraí. O Kayaba a 70 por hora com o Eren. Quem é pior? Olha. Ao menos o Kawahara. O Kayaba. Ele tava partindo na premissa do bonde de BDF. Meu pau está duro e a evolução científica intacta. O Eren falou, não tem outro jeito. Que coisa era os outros jeitos? Eren, assim, não sei. Eu vi tudo, mas não vi nada. Ok, não, realmente eu acho que o Eren ainda tem... O Eren ainda é mais estúpido. O Eren é complicado. Sabe qual é o negócio? O Shingeki, ele ainda... Não é que ele tenta, não é que ele faz, mas ele finge ter uma ideia de, pô, mas a gente tem que entender, primeiramente entender o Eren. Vamos entender o Eren. É uma mentira que eles estão passando pano, mas eles fingem dizer que eles querem entender o Eren primeiro, antes de tomar qualquer atitude. O Kayaba não termina nem a credit direito. Já chega o Kirito e fala, pô, você é um gênio incompreendido. Caralho! Você entendeu que eu não entendi nesse personagem. Pô, peraí. Errado ele não tá. Ele é gênio, porque ele criou um jogo sozinho. Ele mais uma pessoa. Um jogo de imersivo em VR. Sozinho. E ele é incompreendido. Porque não dá pra compreender. Ou seja, ele é um gênio incompreendido.
Não, tem outro detalhe também, cara. Incompreensível, no caso, né? E sim, gente, eu tô tirando tudo porque eu tô me lembrando de tudo que eu vi no domingo e eu tô maluco. Eu saí dali coringando. Tem o detalhe que o Kayaba pega e o fantasma do Kayaba, não tem como. Ele pega... O stand do Kayaba. E entrega pro Kirito aqui, Zashidora. Aí, que porra é essa? Aí o Kirito fala o seguinte, então, Kayaba me deu uma semente virtual ali, que era o código-fonte de toda a base de Sword Art Online. Ele entregou a engine de Sword Art Online. A engine de Sword Art Online. Aí Kirito viu, pô, o Elfheim foi feito nessa base também. Isso vazou e tá dando uma treta mundial. E eu sou uma pessoa traumatizada, fudida pra saber desse jogo. O que eu faço? Eu vou jogar na internet. Pra todo mundo fazer o seu próprio Sword Art Online. Todo mundo fazer o seu Sword Art... O verdadeiro Sword Art Online, seus amigos fizeram o meu caminho. Eu até lembro que eu saí falando, por que esse anime se chama Sword Art Online se Sword Art Online não importa mais? E eles falam, não, importa sim, todos os jogos são Sword Art Online. É a mesma engine. É o Unreal fazendo uma história. Mineirinho é Sword Art Online. A open source... É Sword Art Online. Não, é forte, porque é a open source da Unreal, cara. Você fala, forte isso. Cara, eu fiquei assim, maravilhado, cara. Eu juro, eu tava... Quanto mais eu penso sobre isso, eu vou falar, cara, Kawahara, você realmente foi um gênio, um precursor em preparar uma coisa muito ruim. É uma pena que, inclusive, Platinum End já colocou sua tese perfeita em ser incoerente. Mas Sword Art Online é um estudo de caso, cara. Ele é muito ruim. Quanto mais ele abre, pior ele fica. Incrível. Tipo, a não ser quando ele abre micro, tipo o filme lá do Progressive. Não, e esse é o ponto. O micro dele, você tanca. Tem coisas até interessantes no micro dele. De ideias e tal. Pelo menos no começo. Até mesmo em GGO, em Alicization. Tem micros legais. Mas, cara, quando você começa a pensar, você começa a desdobrar, e é um caminho sem volta, tá? Que você não tanca. Você começa a virar 3 esquinas, você se perde, você cai num buraco negro, você fala, meu Deus do céu, Kawahara, que tu fez aqui? Qual que era a ideia aqui, mano? O cara é muito ruim de escrever word building. Muito ruim de escrever word building. Ele acha que sabe muito de fazer isso, mas não, ele não sabe. Eu já tenho muita dificuldade de dizer que ele sabe escrever personagem. Não, ele não sabe. Na verdade, não é que ele não sabe escrever personagem, ele sabota personagem. Isso é pior. Porque é a mesma coisa de você pegar o filme agora que tá saindo do Sao, que é o Progressive, e pegar o que o Kawahara fez. Cara, é o mesmo personagem na utilização completamente diferente. E você olha e fala, é assim que o personagem se torna mais vivo e mais orgânico e mais crível. Aí você pega o Kawahara fazendo e você fala, meu Deus do céu, você errou. Cara, o Kirito só é detestável porque o Kawahara não sabe usar ele. Ele não sabe usar o Kirito. Ele não sabe usar o Kirito. Asuna, então, pelo amor de Deus, tadinha mas dela. aí que tá. Eu tenho um detalhe que eu dei. Por um lado, eu realmente acho que o hate com o Kirito em específico é injusto. Porque o Kirito não é o problema de Sword Art Online. Nem por outro, ele é um perfeito exemplo do que eu acho que é um dos maiores problemas do Kawahara, que é, ele não sabe escrever personagem. Não, ele não sabe. Mas ele existem, vamos dizer assim, surtos, onde ele coloca esse personagem num contexto favorável. Um momento perfeito pro Kirito, por exemplo, é o da Sachi. Tem coisas ali que ainda não fazem sentido, que não são realmente muito bem exploradas, ou que se você for realmente parar pra pegar toda a jornada do Kirito, esse arco não vale muito. Mas você nota que, pô, ele saiu do moleque que é jogador fodão, meio recluso e edgelord, pra um jogador fodão, meio recluso, edgelord, com um viés moral. Ele tem um elemento a mais, por mais que eu sinto que ele não é realmente devidamente explorado pelo Kirito ao longo da história.
Mas ele tem um cenário. Eu dou esse mérito pro Kirito, inclusive, porque ele pelo menos tem um ou outro momento onde realmente ele tenta ser um personagem. Uhum. E outra, a falta de um roteirista faz uma falta pro anime. Porque, cara, isso se perde bastante em diálogos, em andamento de diálogo e andamento de ação. Porque quando eu revi o começo de Aincrad, eu ficava surtado. Eu falei, mano, o diálogo não terminou. O diálogo não terminou e você mudou a cena. A conclusão do diálogo não terminou. Ou o andamento de diálogo, você começa a perder o sentido porque ele não faz sentido. Porque ele é mal escrito. Você fala, gente, isso é erro bobo. Isso é erro extremamente bobo. Tem uma parte no começo, quando o Kirito tá começando a conhecer com a Asuna, e começa a falar do negócio do pão e tal, o diálogo só acaba. Gente, aí você vai pra Progressive, você fala, caralho, o negócio funciona. O diálogo, ele é construído com começo, meio e fim, ele conclui, você fala, e ele é bem escrito, você fala, nossa, que diferença! O problema, um dos grandes problemas do anime de Saô é do fato de não ter roteirista. É um crime não ter roteiro ali. Sabe onde eu sinto muito isso? Quando... já vou dar uma puladinha, mas no primeiro episódio de Saô 2, existe uma passagem que se resume em 2 núcleos desse episódio. O Kirito conversando com o Kikoka. Sim. E o Kirito conversando com a Asu sobre o que ele conversou com o Kikoka. Sim. Só que eles tratam esse segundo núcleo como se também fosse uma construção da relação amorosa deles. E, cara, eu nunca vi um diálogo tão artificial e tão sem química quanto a relação de casal desses dois. Eles não parecem um casal, eles só estão vomitando informações e de repente, não, mas dá pra fazer tal coisa com inteligência artificial? Eu, tipo, tá, o que tem a ver? Tudo bem que Saô é sobre jogo, sobre tecnologia, sobre alguns elementos sci-fi aqui, mas agora não é o momento pra isso, é o momento de vocês. Por que vocês não têm química? O Kawahara parece que tem medo de escrever personagem, cara. Sabe, fazer interação. Inclusive como se ele já não tivesse feito, porque tem o arco da cabana, tem a Aincrad inteiro, que ele pode explorar isso. Inclusive, o arco da cabana eu acho fantástico a ideia. Eu acho muito legal de, chega, a gente já tá tanto tempo na merda aqui, vamos dar um tempo, sabe, dar um tempo, eu achei legal isso, eu gostei da ideia. Aí depois vem a filha, aí depois vem a avó. Esse é o problema, eu gosto da ideia, gosto do que ele tentou fazer, ele acertou, não. É triste, cara. Inclusive, obrigado, Nico, por citar que esse arco da cabana, onde na novel o Kirito se seus 2 anos de porra acumulado. 16.5, eu sei. Mas, ao mesmo tempo, eu fico feliz que o anime cortou isso e tornou essa, pra mim, a melhor cena de Saô até agora. Sim. Que realmente, eu concordo com o Tano, essa ideia de, a gente é adolescente, a gente tá aqui nessa luta sem fim. Na moral, cansou. Vamos ficar aqui. Pronto. Literalmente, a Asuna perde o segundo comando dos cavaleiros, o Kirito, simplesmente não aguenta mais ficar rushando boss atrás de boss. Fala, mano, acabou. Tanto que quando ele encontra um boss que é um pouco mais difícil, ele fala, mano, não, quero não. Cara, acho válido. É muito válido, é muito válido. É um momento que eu falo, Saô aprendeu com um pouquinho com aquele outro anime de fantasia. Só teve uma temporada. Qual? Gringar. É um momento de gringar ali. Eu entendo o personagem, pausando, racionalizando, falando, cara, isso daqui é muito visceral, não dá pra progredir a partir disso. Mas o cara que gosta de você, obrigado pelo sub, meu querido, valeu pela força. E, mano, aquele negócio, Saô dá um desgosto de ver uma ideia sendo escrita daquela que eu sei que ninguém vai fazer de novo. Ou melhor, o pior é que tentam fazer de novo e erram desgraçadamente fazendo de novo. Eu, inclusive, não culpo eu não acho errado dizer que Saô é o precursor do Isekai moderno. Mas ele não é Isekai. Cara, o tanto de trope, estereótipo que removem justamente de Saô. Eu não sei nem dizer se foi o Saô que começou isso, mas ele concatenou.
Ele concatena muito. É o ponto marcante, sabe? Sim. É o elo que conecta o pré-Isekai e o pós-Isekai. Tanto que, por exemplo, depois copiaram um pouco de ReZero, mas quem estabeleceu antes de ReZero foi Sao. Sao é Mushoku, inclusive. Por novel sim, mas aí o grande boom de amostragem geral foi o anime, mas... É que Sao, por exemplo, já era muito famoso em novel, então ele só aproveitou a fama dele, somado ao cenário que que era perfeito pra sair, mais uma staff na época muito boa. Hoje em dia eu diria que, meu Deus, que desperdício. É um desperdício desgraçado. A falta de roteirista, que eu acho ridículo. Pô, ridículo. Cara, eu não entendo porque Marrouka e Sao não tiveram roteirista. E não era nenhuma prática normal da época. Era só porque a gente não vai ter compositor de série. Você fala, por que, filho da puta? Por quê? Não sei. No caso, teve compositor de série de episódio, mas não teve de... Mas mesmo assim ainda fica esburacado, cara. Você sente, é muito notório. Você sente que o episódio, sim, ele pula. Ele, sabe, ele tá numa situação aqui, transição de cena, outra coisa tá acontecendo, não conecta diálogo. Você fala, gente, eu tô perdido aqui. Que isso? É porque aí que tá esse grupo de roteiristas que contrata tanto pra Sao, tanto pra Marrouka, é um grupo, entre aspas, especializado que serve justamente pra fazer essa escrita, sabe? Eles são um grupo, uma filial. Por exemplo, que tem no anime de K, que não é uma pessoa escrevendo, é um grupo de gente. Sim. Só que, inclusive, se você pega quem são os roteiristas de episódio, você percebe que tem nome que se repete. Muneo Nakamoto, Yuki Sugawara, Yuki Tokizawa, todos eles estiveram tanto em Sao quanto em Marrouka em escrita de episódio. Só que como não tem alguém pra juntar tudo isso, inclusive olhar e falar, gente, eu acho que a gente expandir a Aincrad seria melhor do que fazer o halo todo corrido. Fazer o halo todo corrido é uma péssima ideia. Vamos cortar. Não vamos. O Hiroshi Seiko resolvia, cara, o Hiroshi Seiko ou qualquer roteirista, ok. Cara, não precisa ser um bom roteirista, só um roteirista ok. Só pegar um roteirista, porque daí pelo menos se ficasse mais ou menos a mesma merda, pelo menos eu tinha pra quem culpar. Ou pra quem olhar e falar, o Yuki Sugawara não conseguiu juntar tudo isso aqui e fazer alguma coisa que fluísse. Eu entenderia, mas não é o caso, sabe? Todo mundo fazendo seu próprio. Todos os episódios têm seu próprio pace. Tirando o Halo, que todos os pace é péssimo. Aí eles uniformizaram a ruindade, pelo menos. Mas que daí também não é culpa deles, sabe? Ao mesmo tempo, dá pra ver que Sao é vamos apenas adaptar a nova da maneira mais emocional possível, não importa que não faz sentido. E aí, sabe qual é o resultado? A bosta do ritmo de Halo. É uma das piores coisas daquele arco que você... Eu passei acho que uns 6 episódios olhando e falando, cara, mas não aconteceu nada. Não acontece. Não é nem questão de se eu arrancar não perde nada, realmente não aconteceu nada, eles estão voando por aí. Sim. Toda a lore, todo o conflito, todos os acontecimentos de Alfenheim é só descartável. Não mudou nada na vida de ninguém ali. Segundo a Suga, mudou tudo. Porque mudou. É por isso que agora ela é fã de insisto. O que o do Kodachi resolvia, esse é o ponto. Eu falei, um roteirista. Aí a gente tá pedindo pra um roteirista, não um terrorista. Aí é forte. O cara que causa o terror. Ai, caralho. Morri depois dessa. Pois é. Obrigado por um momento de sessão de descarrego de Sao, porque eu tava precisando. Não, tranquilo. Deixa eu pegar água lá que eu acabei esquecendo. Vai lá. Cara, eu saí embasbacado, gente, eu juro pra vocês. Eu terminei a primeira temporada perguntando, gente, que vocês gostam dessa merda? Por quê? Eu acho que eu dei 3, inclusive, eu acho que tô pensando se não tá alto. Porque eu não acho a Aincrad realmente bom.
Rafa e Igor são irmãos gêmeos. Sempre fomos separados. Não, ó, quem quiser baixar essa live aí e dar uma editadinha, fica à vontade. 2 numa. É que eu, tipo. Minha nota pra Encrad é meio complicado, porque eu não gosto de Encrad. Eu acho que ela tem muito problema, mas eu pelo menos vejo as ideias. De novo, eu pelo menos vejo alguma coisa que dê pra conversar. De momento, de... Tem uns episódios muito inúteis. Eu acho os assassinatos lá muito bosta, a parte da Yui é péssima, mas eu vejo pelo menos um valor em algumas coisas, tipo a cena que a gente falou da cabana, o momento da Sati, o próprio primeiro episódio em si. Primeiro episódio em si. Como o primeiro episódio, eu acho que ele funciona. Sim. Apesar de que eu acho ainda o ritmo dele muito fraquinho. É aquele negócio, se você for pegando momento por momento, são momentos muito bons. O problema é o contexto. Se você parar pra pensar no world building, nas explicações do porquê, nos números que ele quer explicar demais, você fala, mano, o Kawahara não fazia ideia do que tava fazendo. Ele não tem a menor noção de jogo online, de tecnologia, ou de como funciona a venda, a programação, a construção de um jogo. Ele não tem a menor ideia de game design. Menor ideia. Então ele quis explicar muito, mas não precisava explicar menos. Quando você não sabe, mas você quer fazer a sua premissa fantasiosa acontecer, apenas estabelece que é assim. Você não precisa explicar, não, mas Sword Art Online vendeu X e usava tal tecnologia com tantos jogadores online. Não, porque foram o quê? 10 mil jogadores online no primeiro dia. Um baita de um sucesso. Irmão, há 15 anos atrás, 10 mil jogadores online, você tá passando fome, tá? Né? Em 15 anos atrás, isso hoje em dia, esse servidor fecha. Não, você não tem, você não esquece, isso daí não existe. Então, tem muita coisa que eu falo, puta cara, você tá viajando demais. Tem coisas que é difícil, por exemplo, o próprio Nevergear. Você tem que aceitar. Tipo, o Nevergear, inclusive, é até um pouco mais fácil de aceitar. Você fala, tá bom, você criou essa ferramenta e tal. Eu tento aceitar. Agora, quando você começa a explicar o negócio de jogo, não, porque ele fez tudo sozinho, não, porque o servidor não dá pra ser fechado, não sei o que, eu falei, nossa, cara. É difícil também estabelecer uma coisa mais crível pra tudo aquilo, sabe? É difícil. Acho que a ideia de 10 mil jogadores é a certa tecnologia que ainda tava no beta. Então, Louve, ainda é estranho, né, cara? O Nevergear tava estreando ali. Eu sei que, tipo, os valores podem até ser mais tranquilos quando você tem uma coisa que é mais beta, tá começando, mas ainda assim é complicado. Se você prestar atenção demais em números e como a forma que ele tentou fazer pra tornar crível ali, você fala, tá, eu vou ter que começar a fazer concessão demais aqui. E segue o jogo, sabe? Não é questão de segue o jogo, vira bagunça, sabe? Vira. O pior que vira realmente uma bagunça, porque, beleza, mesmo que você dê todas essas informações, não necessariamente é que elas vão ser irrelevantes, mas é só pra contextualizar o quanto isso aqui é incrível. O problema é que daí a história dele gira em torno disso. Aí, tipo, a ideia que era só, vamos dizer assim, decoração, tá sendo influente no plot. Por que isso é importante? Não precisa. Porque daí vira o vírus orgânico que vira vírus de computador, aí complica as coisas. Que daí vira fantasma do Kayaba dentro do jogo e joga esse jogo em código aberto na puta que pariu da internet. Sabe, é difícil, cara, sabe, é complicado. Cara, vocês sofrem, mano. Vocês sofrem pra caralho, Pra caralho. Gostar de Saô é um eterno sofrimento. Inclusive, eu não reassisto mais pra não começar a odiar mais do que eu deveria. Vocês ouviram, né, chat? Né? Vocês ouviram a ideia Eu prefiro ficar só com o meu progressivo, tá bom. Tô feliz, inclusive, tô muito feliz com o progressivo, tá? Muito.
Sabe, eu até vou dar um pouco mais de valor pro Progressivo, porque eu não acho ele também muito bom, mas, porra, depois de ver o que se tiveram que passar, eu olho pro Progressivo e falo, pô, tá bom. Você não entende agora. Pô, caralho. Eu olho com muito bons olhos depois. Uhum. Meu Deus, cara. Só que aí eu fico triste, pô, eu tenho que fazer a concessão aqui porque a série inteira é péssima. Porra. Pois é. É difícil gostar de Saul, cara. É difícil. Inclusive, tô ansioso pra esse momento que eu vou ter que ver na segunda temporada. Vou ter que ver ainda a GGO e o... Então, o GGO é um problema, porque é um outro Eu não tenho caso. O primeiro problema. O porra do Kikuoka chega no meio da padaria com o Kirito e começa a passar todo o diálogo governamental, terrorista, cyber-terrorista, e com as velhinhas ouvindo, falando, o senhor faz mais baixo que nós tá querendo pra senhor chegar 5. Puta que pariu, velho. Não, e o melhor de tudo, que há 9 anos atrás eu dei o predict do Kirito virar o Exterminador do Futuro. E no próximo arco, assim, que não saiu ainda, como que é? Um tal Ring. Eu acertei. Na real, você quase acertou, Tana. Porque eu quase acertei? 9 anos atrás você tinha falado que eu queria virar Exterminador do Futuro. Uhum. Você só não sabia que em 2020 o Kayaba ganharia o Corpobot. Não, mas um Town Ring eu acertei. Porque vai. Não, na verdade não é um Town Ring, não. No final de AU, no WU, já acontece. Sim, que ele também vira consciente de computador. Uhum. Já acontece, eu falo. E sabe pior, ainda mais vendo questão da versão, eu odeio cada vez mais essa cena. Porque ele finge estipular que o Kirito tem camada o suficiente pra ele se desvirtuar em 2 pontos. E o Kirito tem a camada numa folha de papel. Então, ele poderia ter. A premissa ele tá lá pra ele pegar. Mas o Kikuoka fala, não vou te dar. Eu entenderia se fosse um Hachiman, um Kiriyamare, um Shiromiya Butler. Não, é o Kirito tendo essa desvirtuação. Eu falo, meu Deus, cara. Uhum. Pois é. E eu não vou surtar com Alicization, cara, porque eu já vi. Uhum. Eu estou surtando porque agora que eu estou tendo contexto, eu tô olhando para Alicization e falando, não, meu Deus, por que a gente só botou ele em 8º dos piores do ano? Pelo amor de Deus, gente! Não. E outra, calma, que é o seguinte. Pelo menos, o que dá um pouco de respiro é que Mother Rosário é aceitável. Pelo que eu lembre. Eu vou chegar nessa parte. Eu nem comecei GGO de fato. Eu só terminei no primeiro episódio da segunda com a bunda da Shinon aparecendo. Aprecio, inclusive. Então, o Shinon é fantástico, cara. É um excelente personagem. Não é excelente personagem. Ela é uma personagem. André, a introdução da personagem é ela desnaipando com um close ginecológico. Você é esse excelente personagem, só fudeu. Não é. Não tem como. Pô, eu gosto da Shinon. Mas o problema é que o roteirista não gosta, o diretor não gosta, a história não gosta, ninguém gosta dela. Não tem como roteirista gostar da Shinon se não tem roteirista, entendeu? Pois é. Thunder Fanboy da Shinon, eu gosto bastante dela. O problema é que maltratam a coitada, assim como maltratam todos os personagens que não mal tem personagem, Saul. É triste. Meu Deus, o Lincoln, essa copypasta sobre a personalidade do Kirito não cabe nem na imagem. Meu Deus do céu! Olha isso! Ok. Que isso, cara, que absurdo. Textão de defensor do Kirito, cara. Puta que pariu. E eu gosto que eu posso resumir tudo isso como só, não. Não! Poxa. Bem, me impressiona que pelo menos o cara que defende o Kirito escreve melhor que o Kawahara, né? Eu já falei, se Sword Art Online tivesse a opção de criar a fanfic canônica, o negócio tava feito. O cara citou Ellsworth na Copa Passo de Jesus, mano. Você leu, credo. Alguém tem que ler. Meu Deus do céu. Poxa vida. Sei lá, Dark Souls não existia na época do Saul, né? Da novel não, do anime sim. Ah, tá. Então faz sentido. Porque imagina o Kawahara jogando Dark Souls e querendo assimilar conceitos.
Mas ele já faz isso, porque Ele Dark já Souls faz. entrado em Berserk, ele plagia Berserk na cara dura. Pois é. Que triste. Eu não consigo nem dizer que plagiar fica um nível de ruindade tão grande que eu fico, mas caralho, cara, isso aqui é... Não, mas isso é ruim, é plágio. Ele subverteu e ficou... Mas aí que tá, ele subverteu a ruindade e ele permanece ruim, mas ele não é plágio. Pô, mas Mas a gente tem a regra que se é ruim é plágio, se é bom é referência. Exatamente, só que ele subverte. Mas ele não faz nenhum dos dois, ele só... Tipo, eu fiz uma cena própria. Tá na cara que não é própria, mas ao mesmo tempo, sabe, a construção fica muito bizarra. Você tá ligado que, tipo, temos aqui o conceito do iceberg, né? Porque o Saô é o pico do iceberg. Ou melhor, Berserk é o pico do iceberg, aí Saô vai vindo, aí todo mundo começa a copiar Berserk, copia Saô e vai indo. Na real, a construção de Saô é simples, é aquele mesmo do Dominó. Começa lá nessezinho com Miura, começa Berserk, chega no final com Kayaba Robocop e Kirito Deus e estupro com tentáculos. Não. Começa com Berserk e termina com Isekai Arém. Até agora. Até agora. Até agora. Esse gelo pode aumentar. Se a gente for ver nas gerações de cópias, né, descaradas uma da outra, você tem Berserk lá. Aí depois você tem o quê? Saô. Depois de Saô tem o quê? É problema. Tatenuyusha? Quem que tá saindo agora copiando Tatenuyusha? Não sei, a gente vai descobrir. Porra, aí é complicado. Imagina o autor se inspirando em Tatenuyusha, usando como uma referência literária para escrever a sua novel. Eu tô esperando o momento onde vão pegar como base pra escrever a sua história o grandioso Osama Game. Olha... bem, tem lá o Darwin's Game da vida, teve os outros... Não é. Tomodachi Game... Não é a mesma coisa. Pô, mas aí, Tomodachi Game e Osama Game saindo no soco por 5 minutos, quem leva? Osama Game. Osama Game leva? Osama Game é muito, muito melhor que Darwin's Game. Olha o nível de originalidade e construção narrativa do nosso querido Nobuaki pelo autor Nobuaki. É verdade. Cara, é maravilhoso. Uhum. Existe uma profundidade no Nobuaki que a gente não compreende. Só o autor compreende porque foi ele que fez o próprio personagem. Até porque tem uma profundidade do iceberg, né? Isso aí. A gente tem que fazer então o iceberg dos adversos ruins. Cara, dá um trabalho, tá? Dá um senhor trabalho. Porque, mano do céu. Eu vejo uma situação, hein? Eu vejo uma situação disso acontecendo. Ideias. Pô, mas eu não sei a regra do iceberg. Eu sei que existe esse conceito, mas eu não sei como funciona. Basicamente, quanto... Você pode ir por duas vertentes, na real. Ou você vai do mais conhecido ao mais desconhecido, que quase ninguém fala. Certo. Ou você vai pro mais, entre aspas, normal, ao meme mais normal, ao mais bizarro. Por exemplo, Digimon, tem um vídeo muito legal do Qualquer Coisa que ele comenta sobre um iceberg de Digimon. Um dos primeiros, Leomon morre. Tá aí. Leomon morre, sabe? É um meme. Certo. Aí você tem um lá embaixo, não sei se é o último, mas é lá embaixo que é o Projeto Dias de Eclipse. Você já ouviu falar disso? Quê? Esse negócio é meio complicado. Mas envolve umas pessoas achando que Digimon é real. Uns comentários tipo, é real, você só tem que... Sabe? Sabe não sei se eu sei. Eu não você sei sabe, é que eu acho melhor não falar, porque senão vai ser meio ruim. Mas eu não sei. Digamos assim que seria bom você ir pro Isekai. E o Isekai é a blá de Platinum End. Então. Peraí, mas isso daí é da obra, da fandom, do... É da fandom. Em alguns fóruns existia essa conversa que você poderia fazer.
Porque tinha gente que acreditava... Não se sabe, inclusive, se é porque tava fazendo brincadeira ou se era realmente uma pessoa com algum problema que tava fazendo. Tem, inclusive, uma versão até maior, que é mais absurda, que era um cara que ele usava drogas quando assistia Digimon e ele via mensagens subliminares dentro da série que só ele conseguia enxergar isso. Principalmente quando apareceu o Omegamon. Ele realmente, se ele tá na droga, realmente... Só ele vai ver. Era realmente uns bagulho bizarros. Tipo, ele pegava, fazia uma transcrição daquele símbolo de evolução e traduzia de uma forma diferente, segundo o teor bíblico. E você fala, caralho, velho. Ele realmente tava chapado, porque o que ele tá fazendo? Pô, mas aí é dar palco pra maluco dançar, né, mano? Mas, então, é que ao mesmo... É bizarro, de novo. É as coisas mais bizarras, esquisitas que você consegue olhar. Recomendo o vídeo do Qualquer Coisa, inclusive. Tem uma hora e ele explica bastante sobre isso. É muito louco. Tá, eu realmente não sei se eu quero. É um vídeo interessante. Se você quiser entender um pouquinho mais o que a fã de Digimon tem que entrar todos os dias. Meu Deus do céu. Bem, gente, tem um QR Code aí, quem quiser utilizar para o mal, tá aí. Tá aí. Você pode usar pra tudo, chat. Vai, faz o pix. Tá aí. Se vocês quiserem, a gente resolve isso daí depois. Ai, cara, que complicado. Eu acho que hoje não vai dar tempo de fazer quase nada, mas tudo bem. Vamos que vamos. Desculpa. Não, tudo bem. Eu ia fazer isso daqui, depois eu ia ter que ver o episódio de One Piece que mandaram. Esse episódio foi bom pra caralho mesmo. Eu só vi metade dele, que foi a cena de animação da luta, mas porra, tava lindo. Pois é, o Cantinho mandou o 1061. Inclusive a gente pode colocar então na melhor luta, porque a luta em si a gente viu. Olha só. Justo. Se gostaria de ver o Thiago Vaz falando sobre Saul, me manda aí que eu dou uma olhada depois. Eu realmente sem sacanagem, eu não tô nem zoando, por exemplo, com o Thunder perguntando isso. Eu quero realmente entender. Por que vocês gostam de Saul, gente? Não, mas por isso que eu expliquei, sabe? Justamente por isso. Mas eu ainda fico muito triste, porque toda hora que eu relembro e revejo Saul, parece que eu tô sendo punido. Pois é. Aquela época boa que a gente não tinha assistido crítica ainda. Não, tipo, não é que eu não tinha. Eu tinha menos, obviamente, tinha menos conhecimento. Mas eu fazia mais concessões. Hoje em dia eu faço menos concessões. Hoje em dia eu não é só a concessão, mas é o que eu recebo em troca pela concessão que eu faço, sabe? O que você vai fazer com a minha suspensão de descrença? Se eu acreditar na sua história, o que você vai me recompensar? O que você vai me dar em troca da minha suspensão de descrença, sabe? Você sempre tem que fazer esse balanço, sabe? Um tapa da tua cara. Não, então, tem obra que assim, exige pra caralho da suspensão de descrença. Mas, em contrapartida, você tem um retorno. Sei lá, Keijo, eu acho que é uma obra assim, sabe? Agora, Sao são concessões banais de situações absurdas e que o máximo que eu recebo são momentos que a ideia é legal. Mas a cena é cringe. Mas nossa, a cena é muito... A luta da... Não, chega, não quero mais pensar nisso tudo. Vamos lá. No problema não é ser cringe. O problema é fazer o cringe mal feito. Ai, cara, eu sou muito ruim, meu Deus. Pois é, senão a gente volta a argumentos errados aqui. Senão a gente critica a obra por ser cringe. Não é errado ser cringe. O errado é você usar mal o cringe. Mas aí é que aí a gente entra no problema, tipo, uma coisa é, sei lá, o Shunoko ser cringe, sendo que a proposta dele é um elemento edge e claramente uma crítica mais direta. Agora, é meio complicado quando, sei lá... deixa eu ver... sei lá, Sangatsu no Lion pega uma cena de drama e transforma em algo cringe. Ah, tá, mas aí é o contexto... eu sei que eu peguei uma discrepância de qualidade, premissa, mas é porque a premissa não compete ao cringe. Saul tem muito disso, sabe? Isso. Ele tem meio que uma...
Não é dificuldade, mas um desespero que quando ele faz a cena, ele fala, porra, não sei pra onde eu vou. Não, mas bora, Cringe, bora promocional. Mas esse é o ponto. Ele não ele fica na linha tênue entre o cringe e o edgelord. Quando ele vai pro edgelord, ele até acerta. A cena do Kirito contra o Bisão lá, o Minotauro. Ah, mas aí é Ed pra caralho. Não, mas não é questão de ser edgelord, só uma cena de luta. Sim, mas é Ed pra caralho, entendeu? Tá tudo bem ser Ed. O problema tem cena de luta lá que é cringe. A cena Todas as lutas em Alfenheim são cringe de luta. Todas. Só tem... Cara, tem uma cena de luta, meu Deus... A gente não sai do papo de Saul. Mas tem uma cena de luta que é o Kirito chegando numa cidade com a ponte com a Lifa. Aí chega um grupo que tá tentando emboscar o Kirito, que é 3 caras de escudo e 9 magos atrás tacando magia. Uhum. E eu fico surpreso que o Kirito só tá querendo bater nos caras de escudo, ao invés da porra da Volt de acertar os magos. Aí ele usa uma magia de ilusão, que não é ilusão, porque ele vira um bode gigante e começa a matar as pessoas com o poder do bode. É cringe. Caralho. Ele tenta ser... Ele tenta ser Ed e acaba sendo cringe. É a mesma coisa. Não é só por ser Ed, não faz sentido. Também, mas é cringe. Porque, assim, é diferente da primeira temporada, onde os PKs vão atacar ele, e a vida dele não desce, ele fica parado tomando ataque. Tipo, e é isso aí, me bate. E aí, não tá acontecendo nada. Você fala, pô, Ed pra caralho. Funciona. Essa cena é mais legalzinha, mas, tipo... Sim. A questão é que a do bot realmente não faz sentido. Primeiro, porque a estratégia de vocês é tacar a bomba no cara, sendo que a sua barreira é 3 escudeiros que estão exatamente no meio da ponte, que é uma ponte de, tipo... sei lá, 100 metros de comprimento, e o Kirito podia só dar a volta, mas não, ele fica parado aqui que nem um otário, meu Deus. Ele quebrar o Baphomet. Ele só usa esse recurso uma vez, inclusive. Vamos virar o Baphomet aqui! Ele vira o Baphomet, isso nunca mais acontece. Isso nunca mais acontece. O Kirito usa o Baphomet dele uma única vez e nunca mais acontece isso. Que eu acho que até ele viu que era estúpido. Caralho, mano. O Kawahara olhou e falou, cara, por que eu fiz isso? Porque... ele não tem esse senso crítico, Rafa. Ele não tem esse senso crítico! Pare com isso! A gente tava num papo muito louco depois de terminar Saul, e a gente chegou à conclusão de que o Kawahara realmente só aplica a questão de estupro nas histórias dele, porque realmente é o que ele consumiu. Mas eu sinto que ele, pessoalmente, deve ser tipo um cara muito doce em seus gostos pessoais. Porque chega um momento, cara, que ele só botou porque sim. A cena das lesmas, por que os filhos da puta são lesmas, Thunder? Por quê? De tantos avatares que você poderia criar pra trabalhar esse negócio no mundo virtual, você escolheu 2 lesmas roxas. Mas aí eu vou ser julgado por entrar na mente do criminoso e meu Psycho-Pass vai explodir assim como eu fiz ontem. Mas aí que tá, se você remove essa cena da Asuna, eles não têm cenário pra isso. Porque eles não podem sair daquela árvore. Então por quê? Ele queria causar nojo e ele conseguiu, parabéns. De fato, eu tenho nojo desse roteiro. Eu tenho nojo do Kawahara, parabéns. Caralho, velho. Eu tenho nojo desse roteiro, velho. Não aguento mais. Tenho nojo desse roteiro. Cara, é aquele negócio. Determinados elementos, conceitos, é fácil você utilizar pra antagonizar ou criar vilania. Como, por exemplo, um vilão que abusa. Um vilão que tem partes do corpo pra fomentar esse tipo de ataque. Ou ser mal por ser mal, muahahaha. Isso daí, cara, é um recurso narrativo que existe e é usado. Agora vai de como você usa. Pensa em roteiro como uma receita de bolo. Sabe, como cozinhar, não uma receita de bolo, cozinhar. Existe... você tem um ingrediente batata. Batata, certo? Você pode fazer batata de vários jeitos. Como o prato principal, como secundário, triturado, mas, por exemplo, você não pode usar batata como tempero. É muito estranho você usar batata como tempero. Então você tem vários usos para aquilo, e dependendo da receita, ele vai ter uma função diferente. E a mesma coisa
pra roteiro. Quando você usa... É porque eu não vou fazer analogia com coisa que o Kawahara faz. Então eu vou fazer analogia da batata com... deixa eu ver um outro recurso legal. Com... time skip. Time skip. Uma obra pode ter time skip. Ela pode ser sobre isso. Ela pode utilizar isso como um plano secundário. Ela pode ter time skip. Mas você tem que saber o que você tá fazendo com o time skip. É a mesma coisa que a batata. Pô, legal, vou fazer purê de batata, show. Vou fazer batata gratinada, bom, legal. Batata assada, legal. Vou colocar batata no, sei lá, no bolo de chocolate? Não, você não vai fazer isso. Você não vai fazer. Você não vai colocar batata no bolo de chocolate. Sabe? E a mesma coisa. Você tem que tá fazendo. Pô, você pode até fazer, mas caralho, você tem que me impressionar. E a mesma coisa, cozinhar e fazer roteiro é muito parecido. Você tem ingredientes, você tem instruções, você tem tempo de preparo. Eu gosto do exemplo que o Araki dá no livro dele de fazer roteiro, fazer uma história é tipo você subir uma montanha. Você pode ir sem mapa, sem mochila, sem um guia? Você pode. Mas você tem que saber o que você tá fazendo, pô. Porque a chance de você se perder é muito alta. Pois é. Tipo, por exemplo, vamos pensar que o pacing da obra é o tempo de cozinhar, de cozimento, de um ingrediente, sei lá, de um bolo, sei lá. A receita fala que o bolo tem que ficar no forno, né, a 180 graus por 20 minutos. Beleza. Se você deixar pra 40, vai queimar. Se você deixar 10, vai estar cru. Se você aumentar pra 300 graus, você vai queimar antes do tempo. Se você colocar em 50 graus, em 20 minutos não vai funcionar. É a mesma coisa, pense de anime, ou de narrativa em si. Pô, eu vou criar um arco de treinamento, ok. Se for curto demais, você não vai ter a construção disso. Se for longo demais, vai ficar chato. Se você fizer intenso demais, pode ficar cansativo. Se você fazer brando demais, pode se tornar chato. Então, sabe, você tem esse recurso utilizado de formas diferentes e utilizado em prol do que você está tentando fazer, da receita que você está tentando fazer. Então pensa sempre que fazer roteiro é como cozinhar. É mais fácil. Aí você vai falar, pô, mas determinado recurso é ruim? Às vezes é. Ou é difícil de usar. É que nem, por exemplo, pô, fazer vilão que é abusador é muito fácil. É muito fácil. Mas é um bom recurso? E você vai colocar em todo lugar? Você vai usar isso a granel? Nem sempre. Ou você pode acabar dando a cabeçada na parede fazendo isso. Depende do que você quer fazer, mas a questão e eu acho que saber fazer. Peraí, tá caindo um. Vai lá. Tem que saber fazer, sabe? Porque querendo ou não, eu sou uma pessoa que é muito defensora do pode fazer tudo numa série. Ah, mas eu posso botar? Então pode. Ah, se eu posso botar discussões pagãs religiosas? Pode. Pode fazer qualquer coisa. A questão é, saiba fazer. Saiba sim, o Virgil de uma chegou, maneira tá que faz sentido. Porque senão vendo o mundo aqui. Fodeu, então que delícia. Vamos saber. Uhum. Varrer uma casa é que nem cozinhar. Uau. Não. Pô, peraí, calma lá. Você não taca fogo na casa se você tá varrendo. Olha, existem contextos. Você pode ter uma lareira, você pode estar varrendo aí e jogar uns negócios estranhos. Porra, cara, mas é de repente a lareira queima, assim. Não, mas aí vem daquela lógica do tutorial de beber água, né? O cara, pô, não entendi, prendi meu pau no ventilador. Você fala, peraí, calma aí, como funciona? Exatamente. A gente já conversou sobre isso, Tanner. Pense que a pessoa que tá escutando isso é um idiota. E é por conta desse tipo de pessoa que o tutorial de beber água existe e ele ainda falha. Ai, pois é, faz sentido. Agora você me convenceu mais sobre cozinhar como varrer a casa. Então varrer a casa é como construir uma história, olha só. Exatamente. Se você não varrer direitinho, botar embaixo dos cantos, vai ficar essas pendências aí, mano. Vai ficar sujo. Legal.